Turma, aqui quem vos fala é o Fabrício Stagliano e vamos para mais um vídeo de qualidade, tá? Hoje vou trazer para vocês 3 regras que eu aprendi ao longo de 18 anos de mercado que são fundamentais para o trader ser consistente, tá bom? Me acompanha nessa até o final que você vai gostar, tá bom? Bom, turma, é o seguinte, as 3 regras fundamentais para a consistência do trader é o seguinte: regra número 1, tá? Operar bem muitas vezes é contra-intuitivo. Como assim, Fabrício? Bom, turma, quem já me segue sabe que eu bato muito na tecla e comprovo essa tecla, tá? Por estatística, por dado histórico, de que a maioria das pessoas físicas perdem dinheiro no mercado. A forma como a gente opera é contra o que a maioria das pessoas físicas fazem, contra o padrão comportamental do varejo, contra o que o varejo faz por padrão, tá? Então a gente busca justamente fazer o oposto. Legal? A grosso modo, quando o varejo está comprando, eu quero estar vendendo. Quando o varejo está vendendo, eu quero estar comprando. Isso por si só torna a forma correta de operar, a forma que dá grana, a forma que a gente pode faturar, contra-intuitiva. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar comprando da forma correta, você vai estar comprando em pontos que você fala, putz, aqui eu estaria vendendo. Por quê? Porque a pessoa física está vendendo naquele ponto. A gente opera contra a pessoa física, então eu estou comprando. A pessoa física em alguns pontos está comprando e eu estou vendendo. E por que, Fabrício? Mesma coisa, mesmo raciocínio, né? Então operar da maneira correta muitas vezes é contra-intuitivo. Operar do jeito que eu opero é muitas vezes contra-intuitivo. É desconfortável muitas vezes operar. Só que pensa comigo. Essa primeira regra, né? Pensa comigo. Se a maioria das pessoas físicas perdem, isso você pode fazer o seguinte: chama quem você conhece que já operou no mercado e vê quantas pessoas perderam dinheiro e quantas ganharam. Você vai ver, eu tenho certeza que você vai ver uma maioria, uma grande maioria, uma esmagadora maioria que mais perdeu do que ganhou, né? Esse perdeu, ó, esse tá ganhando, esse perdeu, certo? Então você quer fazer algo diferente do que todo mundo faz. Você não quer ser mais do mesmo. Você quer fugir do efeito manada. Concorda comigo? Então você vai fazer diferente do que todo mundo faz. Você vai, quando alguém está comprando, pessoa física está comprando, provavelmente você vai estar vendendo. Quando pessoa física está vendendo, provavelmente você vai estar comprando, tá? E dessa forma você vai operar de maneira contra-intuitiva. Tá? Lembre-se disso, é desconfortável ganhar dinheiro no mercado e principalmente se você operar do jeito que eu opero, tá? Que é um jeito que dá certo e que é sim muito desconfortável porque opera contra o que a pessoa física faz, tá bom? E você como pessoa física estaria indo para aquele lado, tá? Regra número 2, turma, e não menos importante, índice de acerto não significa nada, né? Não significa ganhar dinheiro e muito pelo contrário, tá? Turma, indo naquele papo da pessoa física de novo, o que a gente percebe estudando o comportamento de pessoa física, estudando o comportamento dos big players, dos grandes players de mercado? Geralmente a pessoa física, ela ganha mais do que perde. Ela tem um índice de acerto grande. Só quando ela perde tudo que ela ganhou. Então ela ganha um pouquinho, perde um monte. Ganha um pouquinho, perde um monte. Esse perde um monte é maior do que todos os ganhos pequenos que ela teve. Às vezes ela tem um índice de acerto, em termos de operação, de 60% a 70%. Só que o prejuízo é muito maior do que os ganhos. Tá? Isso acontece, é um padrão da pessoa física. Quantas pessoas físicas você não conhece que teve um padrão desse? Se não for você que está me ouvindo aí, tá bom? Quando a gente olha os big players, quando a gente olha nossos robôs que funcionam, que dão certo, eles são o contrário. Eles muitas vezes perdem, às vezes mais perdem do que ganham.
Então você tem um índice de acerto de 40%, 45%, 50%, 35%. Né? Esse é o índice de acerto, muitas vezes. Porém, vitorioso, porém faturando, porém ganhando dinheiro. Por que isso acontece? Porque é justamente o oposto da pessoa física, né? Perde um pouquinho, às vezes ganha um pouquinho, perde um pouquinho. E quando ganha valores altos, que compensam as perdas, tá? Então, índice de acerto por si só, se você olhar na plataforma, não significa nada. O importante, o que tem que ser levado em consideração, é quanto você ganha, quanto você perde, né? O fator lucro, tá, turma? A assimetria positiva, né? Que a gente fala tanto, né? Então, ganhos expressivos, perdas menores, tá? E os nossos robôs e a gente no braço tem isso, né? Quando a gente ganha, a gente compensa pequenas perdas com ganhos mais robustos, tá? Um ganho mais robusto, diferente da pessoa física que faz justamente o oposto, né? Ganha um dia, ganha outro dia, ganha outro dia, e quando perde, perde tudo e mais um pouco, tá bom? Certo, turma? E a terceira e última regra, não menos importante, tá, turma? Essa é muito importante, inclusive. Um dia não significa nada. O que eu quero dizer com isso, turma? Às vezes você tem o seguinte pensamento aí: eu vou entrar na sala do Fabrício e acompanhar essa semana. Às vezes não é nem um dia, né? Você fala, vou acompanhar essa semana. Se ganhar, eu vou continuar. Se perder, eu vou para outra, tá? E eu tenho que te dizer, turma, que infelizmente isso é uma decisão errada que você está tomando. Porque a sala pode ganhar em uma semana ou pode perder. Isso não significa um ganho de longo prazo. Tudo que você for fazer nesse mercado, seja acompanhar um profissional, seja um robô, seja entrar numa carteira, um fundo de investimento, seja você entrar em alguma ação, tudo isso tem que ter um foco de longo prazo. Não adianta focar em um dia, em uma semana e nem em um mês, tá? Então é importante você procurar um profissional sério que você queira seguir, procurar esse profissional sério e entender o histórico dele, né? O histórico desse operacional, seja por robô, seja no braço. Entender o histórico das operações, entender o drawdown máximo, né? Entender a rentabilidade histórica e dar tempo ao tempo, tá? Porque senão você vai ficar batendo lata. Talvez você confie em um operacional que ganhou em uma semana, você coloque todo o seu dinheiro ali, esse operacional não é vitorioso no longo prazo, é uma enganação, é uma falcatrua. Talvez você não bote fé num operacional que perdeu uma semana, mas esse operacional é vitorioso e vai ganhar no longo prazo, tá? Então, um dia de fato não significa nada, uma semana também não significa nada e até um mês não significa nada. Você precisa de pelo menos, na minha opinião, 6 meses para começar uma avaliação. Eu acredito que ainda é pouco 6 meses, tá? Que a gente tem que pensar em um ano, mas como a turma é muito imediatista, então eu falo pelo menos em no mínimo, né? Já que você quer ser tão imediatista, no mínimo 6 meses. Mas se você puder, um ano, seja comigo, seja com quem for, você precisa primeiro confiar nesse cara, né? Você precisa de alguém que você confie, tá? E mesmo que você estiver tirando as suas conclusões, quer dizer, você quer aprender para operar, né? Eu quero aprender a operar para eu operar. Beleza, eu aprendi com o Fabrício, aprendi com o fulano, aprendi com o ciclano, vou começar a operar. Quando você começar a colher seus resultados, um dia de operação, 2 dias de operação, uma semana de operação, pode ser que seja muito boa essa primeira semana, pode ser que seja ruim, tá? Isso não significa nada, certo? Você precisa de dar tempo ao tempo nesse mercado, para você ganhar confiança, para você poder comprovar para você mesmo que aquilo é possível, tá? Então é um erro, turma. Tem gente que acha, não, se o cara é trader, ele ganha todo dia, ele não fecha nenhum mês negativo, não, cara. Isso está errado. Existem ótimos operacionais, ótimos setups, ótimas formas de atuação que elas fecham uma semana, um mês negativo. Até 2 meses, 3 meses, pode ficar um período difícil ali, meio empatado, né? Então isso vai acontecer, turma, não tem jeito. Não baseie, tudo bem, entende? Se você entrar e tem aquele impacto inicial, putz, perdi, quero fazer outra coisa, tudo bem. Mas não se baseie nisso como sendo bom ou ruim, tá? Porque não é. Operacionais bons,
você colhe esse resultado no longo prazo. Operacionais ruins também você entende que ele é ruim no longo prazo. Seja alguém que você está seguindo, seja um robô que você está seguindo, seja uma carteira que você está seguindo, seja você mesmo operando e ganhando confiança, tá? Falo isso é importante também, né, turma? Porque às vezes você começa a operar, começa um dia, nossa, ganhei muito. Outro dia ganhei muito. E aí você fala, cara, já tô sabendo tudo, vou enfiar todo o meu dinheiro. Comecei com 5 mil, pô, ganhei, fiz 1.000, outro dia eu fiz mais 1.000, tô com 7. Cara, eu tenho 100 mil guardado, eu vou enfiar os 100. E aí que muitas vezes mora o perigo, né? Isso acontece com muita gente, né? Você aumenta extremamente sua mão, porque acredita que já tá dominando tudo, e aí vem a chapuletada grande, e aí vem um grande prejuízo. Tá? Então esse um dia não significa nada, é importante também para você colocar na sua cabeça que vou fazer um planejamento, começar com 5 contratos, vou ficar com esses 5 contratos um ano, ganhando, perdendo, colhendo o resultado de longo prazo. Depois desse um ano eu posso fazer um ajuste no tamanho da minha exposição, da minha mão, né? Operar mais pesado, eu posso aumentar de acordo com o que eu ganhei, tá? Mas é preciso dar tempo ao tempo, não atropelar o processo, certo, turma? Bom, essas foram as 3 regras, anota aí que vale a pena, tá, turma? Curte esse vídeo se você não curtiu, compartilhe ele, se inscreve no canal se você não se inscreveu e comente aí o que achou, né, pra gente poder entregar conteúdo de qualidade para você, tá bom, turma? Um forte abraço para você aí, bons negócios, bons trades e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!